Ora, bom dia a todos. Estamos cá então reunidos para nova sessão a última sessão do módulo, deste primeiro módulo. Eu vou passar à Paula então, para então a Paula nos dar mais um tema e mais uma parte deste, deste programa de acolhimento para que a gente possa eh, concluir com sucesso este programa. Bom dia a todos. Vou agora partilhar aqui a apresentação. Vamos passar aqui pelos primeiros. Não sei se a Patrícia já viu alguma vez a minha apresentação, já sabe quem é a Paula, quem não é a Paula, já? Pronto, então vamos passar. Vamos então aqui falar sobre um tema da nossa atividade que é muito, muito importante. Nós temos uma zona de posicionamento, conhecê-la, criar ligações, conexões com as pessoas que estão ali à volta, envolvermos ali com os comerciantes e também com os moradores da zona, e não só para sermos reconhecidos e conhecermos também o mercado ali daquela zona, conhecemos bem aquilo tudo, e isto é muito importante porque vai-nos trazer clientes, potenciais clientes, imóveis, clientes que queiram comprar, clientes que queiram vender, clientes que queiram arrendar. Portanto, os benefícios, portanto, é estabelecer aquilo que eu disse, as relações com os possíveis clientes, conhecer em detalhe o mercado imobiliário, aumentar a nossa visibilidade, a nossa marca, que é muito importante, junto ali da zona onde nós estamos a trabalhar. Eu quando falo no agente, que se for o proprietário de uma agência imobiliária ou de um team leader, é a mesma coisa, não é? E, no fundo, é construir a nossa própria confiança, que aos poucos que vamos estando ali, vamos conversando com as pessoas, e também construir a confiança com a comunidade local, que isso é muito importante. As estratégias que vamos adotar para maximizar a nossa presença ali, identificar as melhores horas para estar presente, isso é muito importante, os horários das zonas, porque há zonas que são dormitórios, portanto aí temos mais facilidade que só estejam lá pessoas durante o dia, pessoas da terceira idade, os séniores, porque o resto das pessoas estão a trabalhar, não é? Portanto, aí temos que rever o nosso horário. Entre outros exemplos. É muito importante, peço desculpa, isto ainda não está bem, participar em eventos locais, estarmos em contacto, estabelecemos relações com os comerciantes e também utilizar as redes sociais, porque há sempre pessoas que nasceram num sítio e podem estar a trabalhar no estrangeiro e são saudosistas e gostam de receber notícias da sua zona, da sua terra. Pois aqui a conclusão que vamos falar no fim do curso. Eu trouxe aqui um exemplo de um campo de futebol para a gente definir bem a nossa zona de posicionamento. Acho que este é um bom exemplo, onde os jogadores têm que saber onde é que se vão colocar para as estratégias e as táticas do treinador. Portanto, nós temos o que é que, no fundo, o que é e o que é a importância. Portanto, nós temos uma área que nós vamos definir, uma rua, um quarteirão, seja aquilo que for. Atenção, que não tenham muitos edifícios, edifícios muito grandes, porque convém ter um máximo para haver uma boa gestão.
aquilo que nos é dito é cerca entre os 600 e o máximo 800 imóveis, ok? Porque só assim é que nós vamos ter ali um número para gerirmos aquela carteira. No fundo, é aqui que os agentes vão concentrar todos os seus esforços para serem conhecidos. Podem colocar um acrílico com umas revistas, terem flyers para deixarem num café. Eu gosto muito agora nestas novas lavandarias self-service, colocar lá umas revistas que as pessoas estão, por exemplo, a secar a roupa e estão a ver as revistas e se têm algum tema interessante até acabam por levar. Mas pronto, padarias, enfim, cada um veja o comércio da zona e ver onde é que quer deixar. Também costumo deixar também cabeleireiros, também é importante, porque vão ali muitas pessoas, então, enquanto estão à espera de ser atendidas, vão vendo as revistas por aí. Claro que nós devemos sempre criar uma estratégia, definir os horários, definir quantos é que eu quero ir, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu aconselho entre 2 a 3 vezes por semana, principalmente numa fase inicial, porque é para a pessoa verem-nos lá. Eu já assisti e também já fiz essa experiência, que foi muito engraçado, que num café próximo da minha zona de posicionamento, disse ao senhor do café que entre as 8h30 e as 10 da manhã eu pagava os cafés. Eu estava lá sentada e as pessoas, quando chegavam, pediam café e, portanto, quando fossem a pagar, o senhor do café dizia: olha, já está pago. Foi ali a Paula que pagou, as pessoas vinham agradecer-me, eu dava um cartão, dava uma revista, conversávamos um bocadinho e pronto. E no fundo foi um investimento que não foi nada por aí além, mas que trouxe realmente. As pessoas depois lembravam-se nos outros dias que eu tinha oferecido o café, etc, etc. Na altura da Páscoa também punhamos sempre umas amêndoas com um cartãozinho nosso, num saquinho bonito, e deixávamos dentro de uma cesta também em cafés, que as pessoas, quando iam tomar o café ao pequeno almoço, era entregue aquela, aquele presentinho e tinha também o nosso cartão. Lembro perfeitamente também pelo menos Cascais tem isso, penso que nas outras zonas também, que é na altura das férias escolar, que a creche e escolas, principalmente o primeiro ciclo, têm sempre uma pessoa onde levam as crianças à praia. Nós também estávamos nas praias e oferecíamos coisas às crianças. Claro que tinha sempre um cartão, tinha sempre uma coisa bonita das crianças e depois eles levavam para casa o saquinho e tinha lá também a nossa informação. Portanto, fazer este tipo de ações e cada um agora que dê largas à sua imaginação e também depende muito do local onde é que nós estamos a atuar. Definir a nossa zona, portanto, ou vamos para bairros residenciais, ok? Aí, portanto, vamos encontrar imóveis desde moradias e mais prédios com apartamentos e, claro, temos de estar ali, como eu disse há pouco, a atuar 2 a 3 vezes por semana. Ou vamos para as áreas comerciais, fazemos um misto, não é? E aí, portanto, foi aquilo que eu expliquei, deixar revistas, deixar cartões, deixar flyers de imóveis, criar um relacionamento com as empresas, falar com os proprietários, saber se eles conhecem, se não conhecem,
se nos autorizam a deixar ali as revistas. Pronto, temos ali, passar lá no outro dia, bom dia, como é que está, fulano tal, registar sempre o nome, tentar ao máximo, quando falamos com as pessoas, sempre pelo nome, é muito importante isso. Ou se vamos para áreas turísticas. Se vamos para áreas turísticas, está aqui a Patrícia, que está numa área turística. Aqui temos, portanto, no fundo, aquilo que está acima, mas também uma boa oportunidade para falar com os turistas, sejam eles nacionais ou internacionais, porque há sempre a hipótese também da venda de uma segunda casa, uma casa de férias, ok? Estabelecer ao máximo que puderem relação com as pessoas, os moradores da zona, tratá-los pelos nomes, registar. Uma dica também muito importante, se os prédios tiverem porteira, logo a primeira pessoa a ser contactada do prédio deve ser a porteira. No Natal, na Páscoa, tentar saber o aniversário dela, dar sempre um presentezinho, também é importante, e estabelecer um acordo com ela. Eu normalmente tenho um acordo com porteiras, com os jardineiros, com os piscineiros, quem trata das piscinas. Porquê? Porque essas pessoas sabem mais de tudo o que está a acontecer, por exemplo, dentro de condomínios, que nós temos mais dificuldade em entrar em condomínios. E muitas vezes eles vêm-nos dar informação que fulano, que a pessoa que está em determinada casa está a pensar vender, que isto ou que aquilo, e isto são dicas importantes para nós. Quando se faz um acordo com eles, devemos cumprir o acordo, porque, pelo menos aqui na zona de Cascais e Lisboa, eu já verifiquei que houve muitos agentes que fizeram esse acordo e depois não cumpriram e criou uma má imagem junto dos agentes, porque quando eu fui abordar alguns, relataram-me essa situação. Quando nós cumprimos, eles ficam tão satisfeitos que começam a acelerar para nos entregarem mais contactos. Isso é muito importante. Portanto, a interação aumenta aquilo que eu falei há pouco, a nossa autoconfiança e também os agentes que para nós podermos ter negócios futuros na zona. Outra dica, é muito importante nós conhecermos ao detalhe, rua a rua, prédio a prédio, quantos imóveis tem, ou quantas frações tem por andar, se tem 2 frações, direita e esquerda, se tem 3, se tem 4, se é conhecido pelo 3A ou 3B ou 3D ou 3 esquerdo, direita e esquerda. Isso para nós conseguirmos identificar bem aquilo. Quando nós vamos fazer um levantamento, andarmos na rua, dou-vos também uma dica. Se estiverem a andar, vejam uma rua, uma linha reta, começa pelo lado direito, para poderem olhar para o prédio todo e verem as placas, se tem placas ou não, do lado esquerdo. Portanto, nós vamos do lado direito e olhamos para o lado esquerdo e vamos registando as coisas todas numa folha. Eu levava uma folha pré-feita de Excel e ia registando rua tal, primeiro bloco, o que é que tinha, se tinha direita, esquerda ou não. Como é que nós vamos identificar isso? Normalmente é nas campainhas, que as campainhas dizem logo tudo o que é que está do prédio. Se é um prédio misto que é residencial e comércio, também identificar o comércio que está aí, para nós começarmos a ter os dados todos. A pouco e pouco, eu também tinha nessa folha de cálculo um campo que era para registar o nome do proprietário e os contactos do proprietário.
E conforme nós vamos sendo conhecidos e tratar as pessoas pelos nomes e não sei quantos, nós vamos conseguindo obter esses dados, que nos vai alimentar também a nossa base de dados de contactos, ok? A partir daí é muito, muito, muito importante. Claro que se nós estivermos ali a trabalhar e sermos conhecidos naquela zona, nós acabamos por aprender mais sobre o mercado imobiliário, ver os preços, as tendências, como eu falei há pouco, é dormitório, não é dormitório, percebe? Portanto, não é uma zona que as pessoas saiam, por exemplo, aqui, normalmente na periferia das grandes cidades, há uma zona que é o núcleo da cidade e depois há a periferia. A periferia normalmente está mais vazia durante o dia, porquê? Porque são as pessoas que se deslocam para a cidade para trabalhar. Portanto, vão muito cedo e chegam tarde. Portanto, aí normalmente nós temos que criar uma estratégia, se calhar ir ao fim de semana para essas zonas. E claro que nós, ao termos este conhecimento todo, vai-nos também alargando os horizontes e ter um conhecimento mais profundo do que é que se passa ali na zona e que nos vai melhorar, portanto, a nossa compreensão sobre o mercado ali e também o potencial, ok? Eu vou insistir sempre muito nisto, que é relação, relação, relação. Nós estarmos visíveis, termos a nossa relação, tentar ao máximo ter placas na nossa zona, placas do vende ou do arrenda, e depois até falar com os proprietários enquanto não há a mudança, para colocarmos lá a dizer vendido, também é muito importante os vendidos ou o arrendado. Isto é muito importante porque vai-nos dando visibilidade, vamos dando visibilidade aos moradores que, olha, tem ali já um apartamento, já foi vendido, o outro foi arrendado, e isto mostra que somos profissionais e credíveis e que fazemos negócio, que as pessoas gostam também de estar a trabalhar com profissionais. Claro que isto o que é que vai fazer? Vai aumentar a nossa visibilidade, ela vai ser, temos que ser simpáticos, como é óbvio, criarmos empatia com as pessoas, conversar sobre a família, se tem animais também, como é que está o Oscar, por exemplo, o cão, qualquer coisa, temos de estar ali, envolvermos mesmo com a comunidade local. E claro que isto tudo, as pessoas daqui a amanhã, se querem ou se souberem de alguém, ou de um familiar, ou de alguém que queira comprar ou vender na zona, a primeira coisa que eles vão se lembrar é de nós. E vão contactar-nos ou passam o nosso contacto. Portanto, nós ao estarmos ali e irmos falando regularmente, claro que na primeira semana, no primeiro dia, vai ser mais difícil, porque é mais a frio. Depois, com esta criação da relação, também vai-nos aumentando a nossa autoconfiança, e também passamos essa confiança para junto da comunidade. Também temos que ser muito ativos na comunidade. Se há uma feira, participar, se há um evento solidário, estar presente, se houver uma ação, seja ela de qual for, portanto, por exemplo, de solidariedade social, estar presente com uma banca, em feiras, todo o tipo de eventos que nós podemos participar, mesmo que haja um investimento, seja ele qual for, mas normalmente aqui não são investimentos reduzidos, mas compensa sempre pelo número de contactos que fazemos, por números de contactos que vamos aumentar a nossa base de dados. Porque nestes eventos normalmente não estão só as pessoas locais, estão as pessoas locais, os moradores, mas também alguns familiares.
que gostam de estar presentes nessas feiras, porque são dias do município, porque há sempre uma romaria, uma coisa qualquer, uma feira, ou uma procissão. Há sempre qualquer coisa que os moradores atraem familiares. E também é importante nós passarmos a nossa imagem, a nossa marca, que é muito importante passarmos a nossa marca, e também, se for o caso, claro, da agência ou team leaders. Portanto, aqui temos que criar também uma estratégia para estarmos presentes na zona. Eu já falei um pouco disto, portanto, identificar as melhores horas para estarmos presentes. Qual é que é o pico dos horários? Portanto, se eu vou fazer à quarta-feira estar presente e se calhar ao sábado, porque há mais pessoas a circular, estar ali 2 horas na zona de posicionamento, e isto, se for constante, estas coisas têm que serem constantes. Portanto, não é ir uma semana, ao fim do mês, ir mais um dia, depois daqui a 3 meses, aí não somos conhecidos, ok? Portanto, temos que ir com regularidade para sermos realmente conhecidos. Pronto, era aquilo que eu estava a dizer, portanto, identificar o pico, seja eles os horários dos transportes, horários de almoço, os horários de trabalho, portanto, ali apanhar os furos dos horários de trabalho e estarmos o mais ativos possíveis na zona. Participar, como eu disse há pouco, nos eventos, até estabelecer este tipo de parcerias com empresas locais. Por exemplo, se há uma ação do comércio, nós também estarmos envolvidos, né, que se participe com algum presente. Isso é muito importante. Temos parcerias com os cafés, restaurantes, ginásios, também é um bom sítio para se ter contactos com as lojas do comércio local, e aí nós vamos começando a construir a nossa base de dados e a nossa visibilidade. Eu trouxe este tema porque aqui das redes sociais, porque, como eu disse há pouco, há muitas pessoas que são de determinada zona, estão muito ligados à sua terra, à zona onde nasceram, e gostam sempre muito de saberem o que é que se passa lá. Portanto, se nós formos, ou se estivermos presentes numa dessas feiras, por exemplo, presentes num feriado do município, que normalmente há sempre atividades que o próprio município promove, nós publicarmos e até mostrarmos que tivemos lá e mostrar algumas imagens, porque as pessoas gostam de ver isso. Eu vou agora passar à zona de posicionamento com algum detalhe para vocês perceberem como é que se constrói estas coisas. Aqui. Passar isto. Portanto, eu em Cascais criei ali num bairro residencial a minha zona de posicionamento, que se chama a Costa da Guia. Ok? E até pus aqui estes passos porque nós realmente temos que andar muito a pé para conhecer e para conseguir registar a zona de posicionamento. Aquilo que eu expliquei, na rua, seguir, subir e descer do outro lado, e ir registando tudo o que se passa nos diversos prédios de um lado e do outro. É importante irem buscar alguns dados
eu fui buscar alguns dados ao INE, outros ao próprio site do município, porque se nós temos clientes estrangeiros, eles gostam de saber muita coisa sobre aquela zona, para conhecerem. Portanto, nós aqui, ao irmos buscar estes dados, estamos já a memorizar dados importantes para depois conversar com as pessoas. Mas também não é só estrangeiros, por exemplo, se há pessoas do Porto, ou de Braga, ou de Beja, ou de Elvas, que quer vir para Cascais, que eu estou a dar este exemplo, também fazem muitas perguntas. Isto é normal, querem saber onde é que estão. É importante sabermos tudo o que há, o que é que não há, desde desporto, espaços verdes, tanto pavilhões desportivos, piscinas, centros hípicos, tudo o que está aqui é muito importante e cada vez mais eu já ouço pessoas que querem saber as facilidades que existem para pessoas com mobilidade reduzida, sejam os séniores, os próprios pais, ou algum familiar, desde criança ou uma pessoa adulta, ter mobilidade reduzida. E, portanto, essas pessoas também têm que ter uma qualidade de vida e é muito importante para eles saberem se existem infraestruturas no município que dê essa qualidade de vida às pessoas com pouca mobilidade. Portanto, temos que ir buscar estes dados, temos que saber isto para respondermos prontamente a estas questões, porque só assim demonstramos que estamos, que dominamos a zona. Ter aqui alguns dados desde a população, da área do município, as nacionalidades, se é um município cosmopolita ou não, o número de empresas também é muito importante, porque se há uma pessoa que quer vir investir, saber se tem aqui empresas para trabalhar em parceria. Transportes públicos é muito importante, não só, mesmo em zonas residenciais, de moradias ou de condomínios, não é para os pais, mas sim para os filhos que vão para os colégios. É importante saber isso. Hoje em dia, para a zona, para o nosso lazer, também é importante, e está a ser uma moda que eu acho muito bem-vinda, as ciclovias, que é para as pessoas irem fazer desporto. Os hotéis também é importante nós sabermos isso e falarmos. Portanto, nós ao fazermos este levantamento aqui, como vê, pormenor, património cultural, parques de campismo, aeródromos, autódromos, campos de golfe, ténis, marinas, isto tudo é muito importante. Nós conhecemos bem a zona onde vamos trabalhar para falar com muita propriedade e para as pessoas. Eu aqui escolhi duas ruas. Portanto, na Costa da Guia escolhi a Rua dos Pinheiros e a Rua dos Sobreiros. Okay? A Rua dos Pinheiros, aqui está, portanto, é uma zona média-alta, média-alta. Começou por ser média-alta, hoje os valores dos apartamentos aqui já são muito altos. E foi aquilo que eu vos expliquei. Eu comecei aqui do lado direito, olhando para os edifícios do lado esquerdo, ok? Para ir registando se tinha placas, se não tinha, ok? Portanto, uma breve descrição das características e da zona envolvente. Portanto, é uma zona tranquila,
A construção é mais recente. As ruas são largas, são agradáveis, há sempre passeios, há estacionamento, tem árvores e tem o acesso a transportes ao centro da vila, e no centro da vila tem o acesso, portanto, também aos comboios para Lisboa. O que é que está ali? O comércio e os serviços próximos desta zona. Temos vários colégios, liceus, escolas preparatórias, que é uma parte também muito importante. É parte dos colégios, a parte do ensino para os pais saberem que têm próximo este tipo de escolas de colégios para colocar os filhos. Infantários, creches, escolas de condução, muitos centros de dias para séniores, lares, centros comerciais, clínicas de estética, cabeleireiros, um mercado, hipermercados. Temos aqui tudo, desde o McDonald's ao Burger King, enfim, vários restaurantes, cafés, bares, discotecas, postos de abastecimento. Portanto, temos que saber explicar ao cliente, aquele que é de fora, que não conhece a zona, que para além de ter visto um apartamento muito agradável ou uma moradia, tem à disposição este leque de comércio e serviços. Portanto, os serviços também temos que contar com loja de cidadão, é importante, finanças, tribunal, lojas de CTT, pavilhões de desporto, a própria Câmara, juntas de freguesia, portanto, das águas e muito mais. Isto é importante nós termos em mente. Como é que eu registrei aqui? Portanto, eu comecei pelo lote 1A, que, portanto, hoje em dia já foi alterado para o número 206, portanto, o lote 1A foi na altura da construção, e eu identifiquei que era um prédio que tinha lojas, tem 2 lojas, e tem apartamentos, 4 apartamentos, ok? O lote 1B tem 4 apartamentos, não tem lojas. O lote 2A, o total também de 4 apartamentos. O lote 2B já tem 7 apartamentos. Portanto, o resto de chão, como é que ele é composto? Por resto de chão direito, frente e esquerdo. O primeiro andar é só direito e esquerdo, portanto, e assim eu vou registando, ok? Eu aqui só coloquei parte da folha de Excel, não tenho aqui os nomes desde a porteira às pessoas, porque eu já tenho dados sobre, por exemplo, do primeiro andar, que é da Francisca, do direito, do esquerdo é o Manuel João, já tenho o telefone. Portanto, e assim é que nós vamos construir e identificar aqui as nossas no fundo, identificar os imóveis da nossa zona de posicionamento. Pronto, e depois ter por prédio o total de apartamentos. Aqui começamos com outros, portanto, aqui há uns diferença que já têm também o direito, o frente e o esquerdo, o total de apartamentos. Prédio a prédio, nós vamos construindo. No fundo, isto é a radiografia da nossa zona de posicionamento. Outra dica que eu também quero aqui deixar é colocar, que eu tenho isso, não é? Que isto aqui no fundo é só para eu ter aqui uma imagem para ir trabalhando também e saber o que é que está e o que não está. Eu tenho uma que é os vendidos no ano, em determinado ano, os que estão à venda, os vendidos, os arrendados, por quanto, tento saber sempre por quanto é que foi vendido, porque isso aí vai-me ajudar muito nos valores de mercado daquela zona, ok? Porque por vezes eu encontro aqui
valores que vêm dos portais e das empresas de meta-search, por exemplo, podem dar um valor de 6.000, 7.000 euros o metro quadrado, mas aqui eu tenho a realidade. E por vezes esses valores ou estão mais baixos ou estão mais altos. E isso é muito importante nós termos estes dados para, quando vamos angariar, termos uma noção muito bem do valor do metro quadrado ali na zona. E temos exemplos até para justificar esse valor quando estamos na negociação, ok? Pronto, no total da Rua dos Pinheiros, eu identifiquei 14 prédios, 96 apartamentos, 2 lojas. Nos apartamentos também tenho identificado se é um T2, se é um T3, se é um T4, se é duplex. Pronto, isto depois, conforme nós vamos trabalhando a nossa zona de posicionamento, vamos conseguindo identificar isso. De onde é que, eu consegui buscar estes dados? Foi através das porteiras. Portanto, ela foi-me dizendo, olha, explique-me lá aqui o resto de chão. O resto de chão, do lado direito é um T2, do lado esquerdo é um T3. E por aí fora ela sabe tudo e foi assim que nós vamos construindo aqui a nossa radiografia. Agora, Rua dos Sobreiros, outra rua. Aqui eu já percebi que há duplexes. Ok? Aqui está a mesma coisa, o lote, o andar, se tem direito, esquerdo, o número de apartamentos por lote. Aqui encontro uns que têm em frente, pronto, porque aqui eu compreendo, por exemplo, se fosse numa zona de subúrbio, que encontraria edifícios muito maiores e que normalmente têm 3 ou 4 frações por andar. Portanto, mas a minha zona é esta e está aqui tudo identificado. Portanto, temos um total de 3 lojas aqui, temos um total de 6 apartamentos, 9, 11, pronto. Aqui tem uma placa, aqui eu trouxe, por exemplo, o exemplo que é uma pastelaria. Por acaso foi nesta pastelaria que eu ofereci os cafés. Pronto, também tem uma empresa, uma sociedade imobiliária, tem um cabeleireiro e estava à venda, portanto, com uma placa do próprio, não era de nenhuma agência. Aqui outro lote, os totais. Aqui tinha, portanto, para um espaço de spa, tratamento de corpo. E aqui também, aqui já um resumo da rua. Portanto, 21 prédios, 146 apartamentos, 4 lojas, de comércio, 2 de serviços. E se tinha lojas livres ou não. Agora, os atributos favoráveis desta zona que eu identifiquei. Caixas de correios exteriores, portanto, os carteiros não têm que andar a tocar à campainha a entregar o correio. Casas com bom aspecto exterior. As ruas são agradáveis, com passeios e árvores. Estacionamento de ruas sem parquímetro também é um aspecto favorável. Tem uma vista desafogada, não são ruas estreitas, portanto a pessoa abre a janela e tem ali vista. Os condomínios são de arquitetura moderna, todos os prédios têm garagem e têm parqueamentos.
Os menos favoráveis é que passa ali poucos transportes públicos exatamente naquelas ruas. Portanto, duas ruas paralelas já passa, é uma rua com mais movimento e é uma rua mais central que passam muitos transportes, mas tem que andar em uns 300 metros. E fui buscar aqui, isto até por acaso foi ontem que eu fui buscar aqui os valores que o idealista coloca, e isto está aqui um bom exemplo. Eu sei que o metro quadrado ali é de 5.700 euros o valor do metro quadrado, e aqui está nos 4.000, 4.000, 4.000. Mas por estes valores nós não vamos conseguir angariar nada, né? E vendíamos logo. Aí era a vantagem, mas não conseguimos angariar pelos preços que estão aqui. Ninguém vai fazer isto. Pronto, isto foi o que eu construí a partir das folhas de Excel que eu mostrei aqui há pouco, que vou partilhar convosco. Onde é que elas estão? Não, tenho que abrir. É engraçado. Não me aparecem aqui as folhas de Excel. Porquê? Bem, enquanto a Paula Está aqui, procura, está aqui, está aqui. Eu vou-vos passar estas folhas que eu tenho para vos tirar, para vos ajudar na construção da, da vossa zona de posicionamento. Eu tenho aqui várias ruas, ok? Aqui embaixo. Agora, estou aqui sempre com este problema, porque tenho a barra aqui do, do Zoom e não me deixa não me deixa abrir as outras colunas que eu tenho, que é de outras ruas, porque eu comecei por 2 ruas, mas já tenho umas 4 ou 5, ok? Por cada rua eu já tenho aqui coisas completamente diferentes. E vou-vos passar estas folhas, está bem? Rua a rua, para vocês poderem construir. Pelo menos dar-vos uma dica de como é que vocês podem construir, ou então mudar aqui os cabeçalhos, o nome da rua, isso tudo, e aproveitarem esta folha para começarem o vosso trabalho. E em relação à zona de posicionamento, o que eu tenho para vos dizer é isto, e agora estou aberta a questões, qualquer coisa que queiram colocar. Paula, Patrícia, Sousa Jardim, estou aqui. Muito obrigada, Bárbara. Francisco, também. Muita informação, muito interessante. Escrevi todas as coisas que me interessam e depois vamos ver com o PowerPoint depois que mando. Tudo Muito bem. não tem, por o momento não tem questão. Ok. Paula, É um trabalho muito exaustivo, árduo, que se tem que dedicar muito tempo, realmente, e com esta organização é mais fácil. Aqui na minha zona não há prédios com porteiros, é uma realidade um bocado diferente, mas temos que nos adaptar ao local de onde estamos e pronto, e trabalhar da forma como podemos. As ideias dos bares dos cabeleireiros, que já tinha passado noutras alturas, é ter o máximo de informação possível, nem que seja no início
que acresce algum custo, mas temos que começar de alguma forma e assumir isso, porque pronto, teremos depois as contrapartidas mais tarde ou mais cedo. E foi muito bom, Paula, porque foi esclarecedor. Obrigada. Nada. Ó Paula, assim, eu quando comecei, não foi aqui nesta zona, eu por acaso comecei numa zona de Birre e do Cobre, que são zonas nobres de Cascais, e tinha que, normalmente, o portão de uma casa para a outra, por causa da dimensão dos próprios terrenos, muitas das vezes chega a 1 quilómetro. Se vamos ali para perto da Quinta da Marinha, uma casa aqui, às vezes outra está 1 quilómetro depois, ok? Ou 500 metros depois. E então, eu já contei isto várias vezes, muitas das vezes eu ia numa Segway ou numa mota com uma mochila à frente, onde eu tinha as revistas e flyers e várias documentação de marketing para colocar nas caixas do correio e entregar, e era assim. Ou então, nestas zonas, é aquilo que estava ali logo no primeiro slide. Temos que ir a pé, temos que pensar, tal. Muitas das vezes temos que subir escadas para chegar à porta da entrada para ver onde é que estão as campainhas e também as caixas do correio para deixar documentação de marketing. Essas coisas têm que ser feitas. Isso construindo, não é? Não se vai fazer tudo num dia, como eu disse, temos que ser persistentes e regulares, presença regular naquela zona e pouco nós vamos fazendo isso. Francisco. Paula, se me permitir, há 3 ideias que eu queria deixar aqui, até por experiência própria, e é muito importante para quem está a iniciar. Mas quem me já conhece sabe que a minha linha de pensamento é que nós estamos a trabalhar em ciclos de 90 dias. Isto é, o nosso fim do mês é 90 dias, não é 30 dias, certo? Então, se a gente quer ganhar dinheiro no fim do mês, que é 90 dias, temos que começar no primeiro dia a construir algo que nos vai dar dinheiro, certo? Pronto. Este treino, ou esta sessão, ou este tipo de pensamento tem que ser encarado desta maneira. Não há zonas boas nem zonas más, é a zona que nós escolhemos ou a zona que nos é lá colocar. Eu lembro-me sempre do meu formador e da Paula, julgo que ela ainda apanhou, um senhor de 82 anos, que não percebia nada disto, que trabalhava há mais de 40 anos no ramo imobiliário e não havia internet na altura, nem havia nada disto. Então, ele dizia mais ou menos isto. Eu vou-vos treinar para vocês serem capazes de, um dia, meter-vos dentro de um avião, levantar voo, e quando eu entender, eu abro a porta e mando-vos abaixo do avião. E onde vocês caírem, têm que trabalhar. Portanto, a zona de posicionamento não é aquela que é melhor ou boa, não, é onde a gente cair. Onde a gente cair, vai trabalhar. E eu lembro perfeitamente que houve um colega meu que disse assim: isso é injusto. Então imagino que eu vou cair no meio de um deserto. Então, e como é que eu vou trabalhar? Pronto, e ele respondeu desta maneira: mesmo no deserto do Saara, deves encontrar lá um tuareg qualquer, que começas a falar com ele, dizes o que é que faz, que ele vai de certeza arranjar alguém que precisa de comprar ou vender uma casa, um terreno, ou seja lá o que for. Porque mesmo no deserto existe donos, aquilo tem dono. Portanto, é isto que nós temos que meter na cabeça, certo? Primeiro. Segunda ideia, este trabalho é para se fazer dia a dia e é para se fazer com 3 objetivos. Primeiro objetivo, tornarmos a pessoa mais conhecida da zona. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Arranjar forma, algumas dicas que a Paula deu, mas arranjar forma de nós nos tornarmos conhecidos. Só há uma maneira da gente se tornar conhecido. Falar todos os dias com muitas pessoas, dizer o que é que fazemos e pedir ajuda. Se fizermos isso, então nós vamos tornar conhecidos ao fim de 90 dias, a pessoa mais conhecida lá do sítio. Outra dica, a nossa vida passa por aquela zona. Então, eu tenho que ir tomar café àquela zona,
eu tenho que ir ao supermercado daquela zona, eu tenho que ir ao cabeleireiro daquela zona, eu tenho que ir comprar o jornal naquela zona, eu tenho que ir fazer tudo naquele comércio. Para quê? Para me tornar conhecido. Para eu ter uma hipótese de cada vez que eu vá ao café, por exemplo, e deixo aqui uma dica, que vocês já sabem, quem conhece, que eu falo alto. Por exemplo, eu quando estou num café, se estiver a falar com o dono, estou a falar alto. Ora, qual é a conversa que eu vou ter com o homem? Aquilo que me interessa. Começo a falar do tempo, não é? E começo a perguntar do negócio dele e a seguir vou falar do meu negócio. Certo? Como eu estou a falar alto, toda a gente que está à volta está a ouvir. E no final, eu termino a dizer assim, olha, posso-lhe pedir um favor? Diga lá, posso deixar aqui uns cartões para que, se alguém precisar da minha ajuda, tal. E eu deixo lá os cartões em cima do balcão. Aquela malta que estava a ouvir, o que é que vai fazer? Vai pegar no cartão. Certo? Portanto, são algumas dicas práticas a gente fazer. Por exemplo, nós podemos, quando fizermos este trabalho, estamos a fazer este trabalho rua a rua e podemos levar um flyer nosso, certo? Com a nossa cara, com a nossa apresentação. Eu sou o fulano tal, sou o especialista do imobiliário aqui do sítio. Contacte-me. Estás a ver? E da parte de trás já agora, podemos pôr lá assim: quer saber quanto é que vale o seu imóvel? Contacte-me. Certo? E levamos os flyers e, como diz a Paula, lá na zona dela, as caixas de correio estão na parte de fora. Então a gente pode aproveitar para meter um flyer desses na caixa de correio. Já agora, também pode aproveitar, vamos a pé, para colocar um flyer desse num carro, no vidro do carro. Nos estabelecimentos comerciais. Estão a ver? Com o mesmo trabalho a gente pode fazer várias coisas. Pronto. E depois conhecer tudo. Tudo. Porque quando nós conhecemos tudo, a partir daí, nós somos os especialistas lá do sítio. Certo? E a partir daí, não há como errar. Nós temos um cliente que nos contacta para comprar um apartamento T4 na minha zona, e eu tenho que lhe dizer, olha, na minha zona não há T4, só há T2 e T1. Ah, mas eu quero o T4, eu estou aqui para outra zona. Porquê? Porque não há hipótese de falhar. Porque se ele for a outra imobiliária, eu falar com outro colega, o colega, de duas uma, ou tem que saber a zona e diz que não há T4, e ele vai se convencer que não há, ou então vai-lhe dizer que há T4, mas como não há, vai ficar mal com ele. Certo? Portanto, o conhecimento, estes 90 dias são fundamentais. E outra questão, que é, a nossa zona tem que ser, como disse a Paula, uma zona, no máximo, até 800 habitações. Porque senão nós não conseguimos fazer isto. E nós, fazendo isto nos primeiros 90 dias, temos aqui trabalho para anos. E já agora, se a Paula me permitir e descompartilhar, eu vou-vos mostrar de forma rudimentar como é que eu fiz numa zona onde não havia nada. Podes, Paula? Pode. Descompartilha lá, então. Já está? Ok? Pronto. Vamos aqui ver se eu consigo pôr isto a funcionar, porque às vezes eu não é? Isto às vezes não sei porquê, mas. É que está. Vocês estão a ver aqui uma folha de Excel, certo? Sim. Pronto. Estão a ver ali os traços vermelhos, verdes, brancos? Sim. Pronto, olha, isto é uma zona, como vocês veem, é uma zona muito, muito urbana. O que é que diz a lei? Olha, Anta Espinho, Rua do Tanque, terreno, Mercado das Casas, estava à venda. Um contacto particular, Rua Travessa do Tanque, particular. Rua Guilherme Faria, lotes de terreno. Travessa não sei quanto, está a ver? Olha só aqui nesta rua, ou nesta zona, a quantidade de coisas que eu encontrei com contactos de proprietários na altura para eu poder angariar ou trabalhar. Estão a ver? Certo? Sim. E vocês veem aqui algum apartamento ou alguma casa? Não, olha, tem aqui casa térrea, loja para alugar, terreno, casa abandonada, loja, casa não sei quanto. Então, é uma zona muito chique, não é? É uma zona muito chique. Estão a ver? 2 lojas, apartamento no primeiro andar esquerdo, particular, contacto. Edifício
não sei quantos. Estão a ver? Eu até coloquei a vermelho, sabe o que é que quer significar? É a concorrência. Portanto, eu não vou meter com eles, que eles são perigosos. Não vale a pena, deixem-se lá estar. Agora, se eu andar todos os dias neste sítio, se calhar vou ver que ou isto foi vendido ou então alguém rescindeu o contrato. Então é a minha oportunidade. Porque eu já sei que existe lá isso. Certo? Se nós fizermos isto bem feito, o que é que vai acontecer? Olhem só, aqui nesta zona, quantidade de coisas que eu tenho para trabalhar. Se eu for para a folha 2, tem aqui exatamente a mesma coisa, noutra zona de espinho. Está a ver? Este aqui já é mais interessante, porque já tem casas em ruínas, já tem casas quatro frentes, já tem apartamentos, certo? Pronto. Para, isto foi o trabalho que eu fiz nos meus primeiros 90 dias de trabalho em Espinho. E deram-me uma zona, na altura, ninguém escolhia nada. A loja da Remax, onde eu trabalhava, tinha X agentes e os novos que entravam iam para as zonas disponíveis e diziam-nos assim: ninguém pode angariar fora da zona. Estão a ver? Pronto. Ninguém pode angariar fora da zona. E a partir daí tens de safar. A mim deram-me a melhor zona de Espinho. Sabem qual é? Pronto, para quem conhece, para quem não conhece, ficar a conhecer. Isto é para a Paula perceber também que a gente até pode ganhar dinheiro em sítios bons. Não é? É verdade. Não, a melhor zona de Espinho era da Rua 24 ou da Avenida 24 até ao mar e da 33 para Sul de Espinho. Sabem porquê? Porque era só casas velhas, fábricas velhas, terrenos e casas abandonadas. Era por onde ninguém queria ir. Pronto, foi aí que eu fiz a minha carteira de angariações. 90% daquilo era heranças, ninguém sabia quem era o dono, como é que era. Qual foi o meu posicionamento? Foi a jogar cartas no jardim da cidade de Espinho com os idosos. Passei tardes inteiras. Porquê? Porque enquanto eu estava a jogar cartas, eu estava a falar com eles e a perguntar, olha, eu vi ali um terreno na rua tal, no número tal, você por acaso sabe quem é o dono? E ele dizia assim, o dono já morreu há não sei quantos anos, mas o filho é advogado que está no Porto, ouvi dizer que ele vinha aqui tal dia, não sei quantos, olha, você tem o contacto dele? Olha, não tenho, mas posso arranjar. Então, olha, faça-me um favor, arranje-me lá o contacto que eu preciso falar com ele. Foi assim que eu consegui construir a minha primeira carteira de angariação. Certo? E lembro que na Remax era obrigatório há 17 anos angariar em exclusivo só a 5% quando as imobiliárias estavam a trabalhar a 2% e a 3% e sem ser exclusivo. E eu em 90 dias construí uma carteira de 30 angariações na minha zona em Espinho, assim. Certo? Ainda hoje eu vou a sítios de Espinho nessa zona que os donos dos cafés ainda são os mesmos, eu já não os conheço, não me lembro deles, mas eles sabem quem eu sou. Eu agora que estou lá a trabalhar três tardes por semana a ajudar a trabalhar com uma colega nossa, primeira linha minha, que tem lá uma loja, que estamos a reconstruir o negócio dela, certo? E eu estou a fazer exatamente o mesmo lá que fiz há 17 anos. E eu vou a sítios onde muita gente diz: Sr. David, eu sei que trabalho na imobiliária e não sei quantos. E eu fico a olhar para eles, como é que eles me conhecem? E ainda há gente que tem cartões meus, certo? E para terminar, desculpe lá a Paula, mas para terminar, vamos dar aqui a pessoa mágica para vocês conseguirem na vossa zona serem campeões no fim do primeiro ano. Está bem? Vamos dar agora a pessoa mágica. Se vocês puserem isto em prática, garanto-vos que vocês vão ser os melhores agentes da vossa zona. Está bem? E se isso não acontecer, cobrem-me. Portanto, deixem lá ver se eu consigo. É uma questão. Se é possível. Muito bem. Qual é o plano? O plano é este. Falar com 100 pessoas por semana, 20 pessoas por dia e distribuir 20 cartões por dia na zona. 5 contactos diretos com comerciantes. Conseguir depois fazermos a angariação, fazermos uma operação casa aberta por semana. Distribuir 500 flyers na zona para a operação casa aberta ou por algum imóvel que nós temos já angariado. Obter dos comerciantes 5 referências por semana, uma por dia. Depois, pegar nisto tudo e começar a trabalhar. Depois de fazer este levantamento. Quando tiverem isto feito, fazerem 25 chamadas por semana para o levantamento que vocês fazem para quem quer vender. E
depois quando tiverem já também leads para, que vão angariar para comprar, fazer 25 chamadas por semana para seguimento. Conseguir 3 angariações por semana e posicionar-se, lá está, em 10 locais diferentes, em 10 lojas diferentes, com os acrílicos, ou com os cartões, ou com flyers. Isso vai acontecer e vocês, a partir daí, vão ser os campeões de vendas na vossa zona. Aqui fica uma dica e fica aqui, mais uma vez, a porção mágica. Portanto, como vocês veem, eu e a Paula somos muito maus. A porção mágica é trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Patrícia, diga que tinha uma questão. Una cuestión. Ontem, para mí, es más difícil porque no falo portugués. Falo portugués de 6 meses. Hoje, comprendo tudo. Falo con todas las personas. Una cuestión. Cuando va a ver una persona y que te dice, primero porta aquí un cliente y después asignó el contrato. Não é possível fazer assim aqui, porque a França, quando trabalhou em agência imobiliária, mais fazem assim os clientes. Mas aqui, dizem assim, porta primeiro um cliente e depois assina o contrato. A resposta mágica para isso, já agora, eu sou a pessoa que ouço mais isso por dia. Não acontece mais vezes com você do que comigo, de certeza. Sou a pessoa que mais ouço isso por dia. Porque trabalho numa área que não é residencial e onde isso até é regra, certo? E eu respondo sempre assim: olha, lamento, mas isso nunca vai acontecer, sabe porquê? Eu só trabalho imóveis, eu só arranjo clientes para imóveis depois de ter o imóvel. Portanto, se você quer trabalhar comigo, primeiro tem que me dar um imóvel para eu poder trazer clientes. Porque eu não tenho clientes compradores, eu só trabalho com proprietários. Eu só ajudo proprietários a vender. Só depois de conhecer o seu imóvel, só depois de estar a trabalhar com o seu imóvel é que eu vou arranjar clientes com perfil para o seu imóvel. Certo? Esta é a questão. Okay. E é a forma de você se diferenciar e de você dizer a ele que não trabalha e você é que escolhe quem trabalha. Certo? Ok. Mas, importante. Sabe porquê que isso acontece? Porque a maior parte dos imobiliários ou dos agentes imobiliários vão lá prometer que têm clientes para ter angariação. Nós é ao contrário. Nós temos que ter angariações para ter clientes. Certo? E temos que explicar isso ao cliente. Mas, quando ele diz isso, ele está-lhe a dizer outra coisa. Ele está-lhe a dizer assim: se você me trouxer o cliente, eu dou-lhe a angariação. Certo? Porque eu estou farto de gente que me tenta enganar. Já estou farto disso. Certo? Portanto, eu só que trabalho com quem mostra trabalho. Você tem que mostrar trabalho. Como é que se mostra trabalho? É dizendo-lhe a ele que é angariadora. Isto é, só trabalha clientes com vendedores, não trabalha com compradores. Depois vais explicar que trabalha numa empresa onde você tem que angariar, porque os seus colegas é que vão arranjar os clientes compradores. Isto é, há partilha, certo? Portanto, você enquanto não tiver angariação, nunca vai haver cliente. E depois vai-lhe perguntar, olha, mas você quer vender o seu imóvel ou quer pôr à venda? Certo? Exatamente. E se ele disser assim, não, eu quero pôr à venda, e você diz assim, então eu não sou a pessoa indicada para isso, porque eu quero vender o seu imóvel. Quando o senhor quiser vender, contacte-me. Ok. Muito obrigada, David. Para complementar isto, David, eu vou aqui partilhar. Um cliente angolano comprou um apartamento em Cascais há uns anos, 2015 sensivelmente, e passado 2, 3 anos quis vendê-lo. E andou atrás de mim com essa história. Eu dei todas estas explicações que o David foi dando. E volta na volta encontrávamos com o apartamento, era junto aqui do Jumbo de Cascais, do Auchan, que eu ia lá e encontrávamos e ele falava-me e eu respondia sempre a mesma coisa e tal, sei aqui. E depois encontrei, eu já estava na XP e dei-lhe um cartão, um novo cartão meu. E há pouco tempo ele manda-me, porque eu já estava cansada, já tinha tido reuniões com ele, e então para acabar a conversa,
respondi-lhe à mensagem. Portanto, ele entra em contato comigo, diz que tem um apartamento, se tiveres cliente, fala comigo, vê lá isso, diz alguma coisa, eu, boa tarde, não vendeu o seu apartamento, boa tarde, estou a falar de outro apartamento próximo de um colégio, portanto, que ele tinha mais. E eu respondi: olha, Sr. João, eu só tenho clientes para imóveis angariados. Não presto esse tipo de serviço. Votos de sucesso à venda do seu apartamento. Ele ficou tão picado, tão picado, tão picado de eu ter dado esta resposta, como quem diz, não me chateis mais. Já estava cansada de estar a explicar as coisas, que entrou em contacto comigo e deu a angariação. Às vezes Ah, é preciso nós também darmos assim uma resposta para haver um abanão. Por que razão é que a Paula não quer nem quer trabalhar comigo? Isto é uma resposta a dizer: "Epá, olá", não é? sim, E sim. isso muitas das vezes traz, claro que eu também percebo a quem é que eu posso enviar isto, não se envia este tipo de mensagem para toda a gente, mas a gente acaba Sim. por ir conhecendo o cliente e ver o que é que pode E responder. lembrem-se de uma coisa, quem tá a começar, eu percebo, porque também já aconteceu comigo, não é? Aconteceu com toda a gente. Nós, no início, temos a ansiedade de querer fazer tudo, querer ter os clientes todos do mundo. Lembrem-se de uma coisa que eu aprendi rapidamente. Este negócio não é um negócio de pouca gente a fazer muito, é de muita gente a fazer pouco. Ok? Ok. Se nós construirmos, se nós Uhum. construirmos, demora o tempo que demorar, pode demorar um ano, mas se nós Uhum. construirmos uma carteira de máximo 30 a 50 angariações, com critério e com clientes que confiam em nós não precisamos de mais para trabalhar duro todos os dias. Porque o mais Uhum. importante que criar angariações é saber gerir as angariações, é saber posicionar as angariações, promover as angariações para captar o cliente certo para a angariação. Porque é isso que o cliente nos pede, certo? Uhum. Eu fico muitas vezes indignado com muita gente porque me diz que o que interessa é fazer muitas angariações e depois queixa-se que não tem leads. Porquê? Porque não fez nada para as ter, certo? Este Ok. trabalho de posicionamento é que nos vai dar leads, certo? Sim. Porque, lembrem-se de uma coisa, 80%, 80% das pessoas que compram um imóvel para viver numa determinada zona, ou vivem ou têm familiares naquela zona. Portanto, isto é um negócio analógico, é um negócio local. Não Uhum. é através dos portais, não é através das redes sociais que se vende imóveis. É no local, certo? Exatamente. É quem você conhece, certo? Uhum. E é muito mais importante trabalhar localmente com a forma física. Ontem estive numa reunião, tivemos numa apresentação, onde isto veio à memória outra vez, porque alguém trouxe isto, que é, nós temos que trabalhar 8 geradores de leads offline e 4 online, certo? O que é geradores de leads offline? É o posicionamento, é os flyers, os cartões, a promoção de nós próprios no local, é falar com pessoas, é atrair pessoas, é mostrarmos, é estarmos nos eventos sociais, é Exatamente. participarmos no. Por exemplo, eu vou-vos dar outro exemplo que eu dei ontem. No fim de semana passado da Páscoa, eu estive como voluntário na sexta-feira de tarde e no sábado o dia todo, eu no sábado de tarde, porque de manhã estive na reunião, mas no sábado de tarde, como voluntário num evento desportivo que houve aqui na minha terra. Certo? Voluntário. Certo? O que é que eu estive a fazer? Estive a ajudar, estive a trabalhar com um grupo de pessoas a fazer kits para 1.500 pessoas que iam correr numa corrida por trilhos no meio do mar. Certo? Então o kit que é que levava lá dentro? Levava uma camisola, levava um conjunto de brindes que várias empresas deram e levava publicidade. Eu ofereci-me para fazer esse trabalho voluntariamente
em troca, dentro de cada kit tinha aqui lá o meu cartão. Ora, digam-me só, quanto é que rendeu o meu posicionamento naqueles 2 dias? Sim. 1.500 cartões, 1.500 pessoas de toda a zona, de todo o sítio, de toda a região, que vai ficar com o meu cartão. Se 1% dessas pessoas, nos próximos 30 dias, me ligar, quantas pessoas eu vou ter na minha base de dados para começar a trabalhar? Certo? É nestes tipos de ações que... Certo? Mas, querem ver? As pessoas que estiveram a trabalhar comigo, que eram 10, naquela equipa, ninguém me conhecia. Durante 2 dias, o que é que acha que foi o tema de conversa? Vê. Certo? As casas. Olha, começou por uma jovem começar a dizer: isto é muito difícil aqui na zona, não há apartamentos para arrendar. E outras diziam assim: isso é muito raro, porque eu ouvi dizer que os apartamentos que andavam não sei o quê, e que agora deu na televisão, e não sei quanto. E eu, ali, certo? Ouvi. Ia dar fio. E sempre estava, certo? Eles só souberam que eu era agente imobiliário no segundo dia. Certo? No primeiro dia foi para lhes dizer que eles têm toda a razão. Isto é muito difícil. É, sim, senhor. Olá, e comprar a casa, então é que é. Estão a ver? Pronto. Só no segundo dia é que eles perceberam que eu era agente imobiliário. Certo? Pronto. Porquê? Porque no segundo dia foi o dia de pôr os cartões nos sacos. E então tinha lá um monte de flyers e cartões com a minha fotografia. Então eles, ei, então você é agente imobiliário? Claro que sou. Epá, então, mas ontem vocês estavam a conversar e é verdade, tudo que vocês disseram, se precisarem de alguma coisa sobre isso, eu sou a pessoa certa. Pronto. Estão a ver o fantástico que isto é? Esse é o nosso trabalho. Ser agente imobiliário não é uma profissão, é um estilo de vida. Certo? É um estilo de vida. Nós, se conseguirmos, se soubermos fazer isto, incorporarmos isto na nossa vida, a gente encontra clientes e leads em todo lado. Olha, é na missa, ao fim da missa, para quem é católico, é no café, no centro, à porta das escolas, é em todo lado. Sabe porquê? Porque todo lado a gente tem pessoas para falar. Certo? É sim, verdade. Então, o Ângelo Fradeira, e agora respondendo, desculpa, Patrícia, quando diz que não tem dificuldade em falar português, o Ângelo Fradeira uma vez disse, que é esse senhor, disse que ele disse assim: durante muitos anos eu andei a dizer que isto era só para exercer esta profissão, era só ter um lápis, um papel e falar. Exatamente. Mas ele diz: mas a partir de agora só é preciso um lápis e um papel. Porque eu conheci um agente que não fala, é mudo e é top producer. Portanto, se ele é mudo e é top producer, não é preciso falar. É um papel e um lápis. Pronto. Portanto, quem quiser levar esta profissão a sério, este é o trabalho. Desculpem lá. Sim. Tá. Obrigada, Francisco. Ainda não te ouvimos hoje. Bom, peço desculpa. Eu pensei que tinha o micro ligado. O David disse várias coisas que encosta àquilo que eu poderia dizer sobre o conteúdo da aula da Paula hoje. Mas há uma que ele não me disse e que eu acho que faz todo o sentido, que é: isto à primeira vista parece muito trabalhoso, muito exaustivo, muito difícil de dar o primeiro passo. Mas há um passo que, e pelo facto de nós estarmos na EXP, ajuda. E é, ao contrário do que noutras marcas é entrar no avião e onde nos largarem é que nós vamos ter que trabalhar. Ou entrar no autocarro e quando alguém nos mandar para fora do autocarro temos que trabalhar ali. Aqui nós escolhemos. Nós escolhemos qual é a zona que queremos trabalhar. Não é ninguém que vai escolher por nós. E há uma grande parte do trabalho que já está feito, que é o sítio onde eu vivo. É verdade.
E o sítio onde eu vivo, no mínimo, eu já fiz esse trabalho, até porque precisei, quando vivi bem para aqui, precisei de saber onde é que era a padaria, precisei de saber onde é que era o supermercado, qual o trajeto mais fácil para ir chegar ao supermercado, onde é que há mais trânsito, onde é que há menos trânsito. Portanto, há essa parte que já intuitivamente está feita. E eu falo disto porque eu vivi sempre mais de 40 anos na Madeira, depois tive 7 anos a viver, quase 7, a viver no Porto, e cheguei ao Porto como um turista. Eu só conhecia o Porto à noite, e o Porto dos restaurantes e das discotecas, o resto eu não conhecia. E nem sabia me deslocar, as melhores, onde é que eram as zonas, tinha que andar de GPS para identificar as zonas. Eu conheci o David numa fase já a meio caminho deste processo. E foi exatamente isso. Independentemente do trabalho que eu fazia, que não era tanto no residencial, também a minha experiência era mais no comercial. E no posicionamento é uma zona muito mais alargada, não temos atenção aos duplex, aos T1, aos T3, temos atenção a outras situações, não tem mais a ver com a parte onde é que existe negócio, onde é que existe comércio, ou terrenos. Mas esse trabalho eu senti-o a fazer numa zona que eu estava completamente desconfortável. Não conhecia o histórico das pessoas, não conhecia as ruas, nem sequer conhecia as zonas. Muitas vezes quando falavam, e ali, se me dissessem que era ao pé da Avenida da Boa Vista, na Rotunda da Boa Vista, eu sabia. Mas se me dissessem que era Ramalde, eu já ficava baralhado. Só depois é que comecei a perceber que Ramalde também é à Boa Vista. E esse trabalho pode ser muito mais facilitado quando nós já temos um histórico de conhecer as famílias, conhecer quem é que viveu ali. A Paula teve a falar de várias coisas. Escorremos do INES, escorremos do site da Câmara Municipal, escorremos. Tudo isso, se nós estivermos a trabalhar na nossa própria zona de residência, nós sabemos e estamos atentos até para participarmos nos tais eventos desportivos, eventos religiosos. Era um pouco isso que eu ia dizer. Olhar isto não pela perspectiva de é tudo muito complicado dar os primeiros passos, mas pela perspectiva, há uma parte disto que eu só tenho que pegar num papel ou pegar numa folha Excel e registar aquilo que eu já sei, para sistematizar e para ter consciência que o que eu tenho já é valor. Se chegar cá um turista, ele não sabe aquilo que eu sei. E vou terminar com isto. Eu na Madeira, gosto muito da Ilha da Madeira e as pessoas do continente, que eu acompanho muitos amigos que vêm aqui à Madeira, dizem que eu gosto, devia ter sido professor de História, porque não há um sítio onde eu paro o carro, andam comigo uma semana inteira, mas eu paro o carro e tenho sempre histórias para contar porque é que aquilo é assim, porque é que não é, desde a altura dos descobrimentos, depois fases do percurso da história, e as pessoas acabam por reconhecer isso como um valor que elas não conheciam e ficam a perceber melhor a terra. Tenho que fazer isso no imobiliário e identificar porque é que é melhor comprar nesta rua, porque é que o sol só chega aqui, porque é que está previsto aparecer já em termos de urbanismo. Nós temos aqui para dar o exemplo final, estamos aqui a vender o Dubai da Madeira. É um empreendimento construído por um consórcio de grandes empresas de construção civil na Madeira. É um dos maiores empreendimentos a serem construídos neste momento na Madeira. Está na zona interface entre a zona turística e a zona mais residencial. E foi apresentado há 2 anos, ou há 3 anos, na fase quando se iniciou a pandemia, tinham acabado de apresentar, como o empreendimento top que ia revolucionar toda aquela zona e que ia
dar mais qualidade à habitação. Inicialmente, claro, foi vendido assim, essa ideia. Acontece que o terreno onde está a ser construído era o terreno que no anterior PDM tinha dado de índice de construção aos blocos que estão atrás, que eram inicialmente tudo do mesmo proprietário. Ele usou o índice de construção que era possível, fez os blocos atrás, deu vistas desafogadas, depois, mais tarde, vende os terrenos e há uma alteração ao PDM e esses terrenos ganham capacidade construtiva. O que é que está a acontecer ali no último ano? Está-se a vender um montão de apartamentos nos blocos atrás, enquanto é possível vendê-los caros, para as pessoas já perceberem. E à frente estão a nascer aquilo que já chamam uma espécie de cogumelos, que não vai ter muita qualidade em função da zona onde é. Começou por ser vendido caríssimo, e neste momento, para terem a noção de como é que as pessoas estão a se sentir, muita gente comprou em fase de planta para fazer negócio, para revender, e não consegue revender. Primeiro, porque os preços estão muito elevados, e segundo, como o próprio promotor ainda não vendeu tudo, não aceita que haja nem visitas, nem revendas, nem passagens de posição, e todos os agentes imobiliários que levam lá clientes para ver as frações que ainda estão por vender, o promotor diz: deixa aqui o contacto e o telemóvel. Porque eles estão a fazer o seguinte: construíram 2 blocos e estão a vender esses 2 blocos, mas faltam vender 7. E esses 7 eles estão a ficar com os contactos para gerar leads para o próprio promotor vender. E está a matar. Então, todas as agências na Madeira a trabalhar para vender aquele imóvel. Está a matar o próprio sector. Portanto, este tipo de... Quando eu falo disto, o posicionamento, para perceber, sabendo a história disto, e estando consciente e percebendo como é que o mercado está a evoluir, tendencialmente eu diria aos meus colegas: não vale a pena irem para ali, porque estão a entregar o vosso valor a um promotor que é leonino. Vamos trabalhar para outro sítio, vamos apresentar imóveis de outros empreendimentos e vamos deixá-los, que eles querem vender sozinhos. Eles nem sequer valorizam o nosso trabalho. Portanto, isto passa pela tal história do posicionamento e saber a história do local e acrescentar valor. Dei um bocadinho das minhas experiências, tanto ir para uma zona desconhecida e uma zona mais cá. Muito obrigada, Francisco. Sousa Jardim, o que é que tem a dizer? Bem, quero dizer mais uma vez, parabéns, Paulo. Acho que hoje foi muito enriquecedor. Só que eu gostava que a Paula, se pudesse, desse a sua opinião. Qual é o tipo de partilha que você faz com o jardineiro e com o porteiro? É assim, aquilo que faço dou 500 euros na escritura, depois da escritura, se é venda, dou 500 euros. Mas dentro da XPE, Mas penso uma coisa: os imóveis que eles trabalham são casas para cima de 1 milhão, 2 milhões. Se é uma casa, por exemplo, ultrapassa os 2 milhões, eu normalmente dou 1.500, conforme o retorno, o número de contactos que ele me vai dando, entre 1.500 a 2.000 euros, se está dentro desses valores. Tem que se ver aquilo que está, não é? E sempre, sempre, sempre uma boa garrafa de vinho e uma garrafa de whisky. Paula, uma questão que lembrei-me agora é que é um acordo. É um acordo verbal em que... É verbal, é verbal. Somente. Nós temos de ter confiança, conquistando.
Eles telefonam, passam o contacto, e eu faço sempre questão de ir fazendo o ponto de situação, ligo, e digo, olha, António, olha que está assim, está assado, digo, olha, obrigada, já assinámos o CMI, o contrato, olha, já tenho proposta, portanto, eu vou sempre conversando com eles. Houve um que me deu, estava eu já na Convictus, um contacto que eu ofereci 4 dias ou 5 dias, uma viagem daquelas que se compra no shopping, aqueles packs das viagens, e ofereci isso. E depois ofereci também dinheiro, como é evidente, e também é sempre a garrafa de vinho, um bom vinho tinto e um bom whisky, pronto. E a partir daí pode ter a certeza que eles não se esquecem mais. Para terminar isto, na XP temos outra questão, que é por causa da questão das prendas. Na XP nós temos um modelo de partilha que se chama referência e que não precisamos de confundir, não precisamos de estar a complicar muito, ver se é muito ou pouco. Nós falamos com eles, dizemos assim, olha, nós temos duas formas de o reconhecer. E então, olha, 10%, se for um contacto frio, lá está, se for só um contacto, 10% daquilo que me couber é para si. Pronto. É 500, é 1000, é 1500, ou o que for, é 10%, certo? Ou então, se for já uma coisa estruturada, já qualificada, nós temos, aqui também temos a referência de 25%, que tanto pode ser para um profissional, como pode ser para alguém que nos dá o contacto. Portanto, nós temos aqui as ferramentas todas, sem complicar, para ver, mas o que é que eu hei de dar, não sei o que. Então, existe aqui, no modelo de negócios, referências. Referência não qualificada, 10%. Referência qualificada, 25%. Nós é que avaliamos qual é a referência que nos interessa dar. E depois as prendas já está. Mais importante do que o dinheiro para essas pessoas é o reconhecimento, é o agradecimento, é a surpresa. E mais importante, não somos nós confiar neles, eles é que têm que confiar em nós. Porque eles é que nos vão dar o contacto do patrão, eles é que nos vão passar as informações e vão ter que confiar que nós, no final do processo, vamos cumprir. Então, cumprir o que promete é fundamental para eles confiar. E depois, não se esqueçam de outra coisa, eles falam uns com os outros. Eles falam uns com os outros. E acontece isto, que é, eles passam-nos referências que é o quê? É a passagem de confiança. Que quando a gente passa ali na rua, eles dizem aos outros, olha, aquele ali é um gajo porreiro. Sabes porquê? Porque ele é um gajo sério. Pronto. Que ele promete e cumpre. Isso também se aplica aos clientes. Nós nunca devemos prometer a um cliente uma coisa que não podemos ou temos dúvidas que vamos cumprir. Certo? Portanto, só prometer o que temos a certeza que conseguimos cumprir. É tal história. Eu nunca tenho clientes compradores. Certo? Porquê? Porque eu não posso cumprir isso. Certo? Porque mesmo a pessoa que eu se quiser levar lá um cliente, um potencial cliente comprador, eu convido o Francisco e chego lá e digo, olha, o Francisco é da Ilha da Madeira, quer comprar um apartamento aqui no Porto, está a ver? Então tem o meu cliente comprador. Um dia, o cliente, ele vai descobrir que o Francisco é meu colega. Como é que eu fico na história? Cuidado. Eu vejo muita boa gente a fazer isto. Cuidado. E estão a ser apanhados. Para credibilizar a nossa relação, demora uma vida. Mas para descredibilizar é um segundo. Certo? E lembrem-se que Portugal é muito pequenino. E nós, então, na nossa zona, acontecem-nos coisas do caraças. E para terminar, uma coisa que me aconteceu no Algarve há uns anos. Eu estava a brincar na Praia da Rocha, de férias, com a minha família, enquanto a minha mulher e a minha sogra estavam lá numas barraquinhas de artesanato na Praia da Rocha, ali junto ao Hotel Júpiter, eu comecei a brincar como arrumador de carros, está na rua, a dar sinais, olha, arruma aqui, claro. Pronto, comecei a brincar. E ao terceiro carro, parou um carro em frente a mim, abriu o vidro do carro e disse assim, David, o que é que tu estás aqui a fazer? O que é que te aconteceu na vida? Certo? Era um colega meu de escola que eu já não via há mais de 30 anos e encontramos-nos no Algarve. Portanto, certo? Portanto, isto acontece muitas vezes. E no ramo imobiliário então acontece muitas vezes também. Portanto, cuidado com isso. Nós só devemos prometer aquilo que temos a certeza que vamos cumprir. Ok.
Ok, obrigada a todos Obrigada. pela presença, pela partilha. Obrigada, David. Muito bem, então agradeço-vos a todos. Já passámos da hora, mas eu acho que foi interessante. E na próxima quinta-feira cá estamos para um novo módulo. Dia Exatamente. Boa para tarde a todos vocês, e bons tudo negócios. bom, bom Bom dia. trabalho, bom almoço.